Irmãos, como disse o pastor Alan com muita propriedade, nós estamos diante de uma das seitas mais poderosas do planeta. Se nós pararmos para analisar, poucos países no mundo têm satélite no espaço. Vocês sabiam disso, né? Poucos países no mundo. Inclusive, uma das ideias do Elon Musk é colocar satélites no espaço e vender para esses países. Ele está achando de ganhar dinheiro com isso. Porque eles não têm tecnologia para pôr um satélite no espaço, e um satélite no espaço custa uma fortuna. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma rede de satélites no espaço, chama ADSATs. A ADSATs, ela é uma tecnologia espacial e eles têm para transmitir para o mundo inteiro. Nem os muçulmanos, os sheiks riquíssimos têm esse tipo de tecnologia. Em 2005, 2006, a gente conseguiu alguns documentos e nós descobrimos que naquela época, eu tenho o documento disso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia arrecadava mais dinheiro que a Microsoft e a Petrobras. Então nós estamos falando de uma instituição extremamente poderosa. Eles falam que o Papa é a besta do Apocalipse, mas eles têm mais poder que o Papa, que é a besta. Alguma coisa está errada aí. Porque se o Papa é a besta do Apocalipse, tecnicamente ele deveria ter mais tecnologia, mais poder do que os adventistas. E não é assim, é o contrário. Então alguma coisa não cheira bem no reino da Dinamarca. Tá certo? Então nós vamos tentar hoje dar um resumão aí sobre a Igreja Adventista. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando nasceu, como nasceu, por que nasceu? Lembra que eu contei para vocês que no meados do século XIX, aconteceu a segunda Revolução Industrial? Lembra que eu contei para vocês que em meados do século XIX, isso despertou o imaginário popular de muita gente e nesse século apareceu muitas seitas? Em 1833 aparecem os Mormons. 1830 aparecem os Mormons. Depois a prima do Joseph Smith vai trazer o Adventismo à tona. Depois que nasce o Adventismo, em 1860, Charles Taze Russell, ele volta a sua fé dentro de uma igreja adventista. Fica alguns anos com os adventistas e depois funda a Sociedade Torre de Vigia, que seria as Testemunhas de Jeová. Um saiu de dentro do outro. Embora a Ellen White nunca tenha sido mormon, mas a prima dela era esposa do profeta, uma das esposas do profeta. Tá certo? Que família ruim, né, mesmo? Família meio complicada, né, meu bem? Pois é, mas o que acontece, irmãos? Guilherme Miller era um pastor leigo batista, porque a igreja batista tem assim. Você pode ter um pastor leigo dentro da igreja e você pode ter um pastor ordenado dentro da igreja. O pastor ordenado é aquele que fez teologia e que passa na associação, na junta. Então o pastor batista vai para a junta. Quando ele chega na junta, tem um concílio avaliador, que pode aprová-lo ou reprová-lo. E aí, quando ele é aprovado, então ele se torna pastor batista. Muitas vezes, aquele indivíduo que é candidato a pastor, ele não tem condições técnicas para ser avaliado, ou para passar na avaliação. Então ele fica dentro da igreja como um pastor leigo. O Guilherme Miller, ou William Miller, era exatamente isso. Ele era um pastor leigo dentro da igreja batista. Por volta de 1810, 1815, ele começou a conjecturar sobre uma possível volta real, física de Jesus Cristo. Então ele começa a prever, a marcar datas. Até que ele acha Daniel 8,14, e ele vai fazer um cálculo bem maluquinho, e ele vai chegar no ano de 1843. E aí ele marca a data da volta de Jesus, literalmente para essa data. Depois eles, como não acontece nada, eles remarcam para o 44, e de novo nada acontece, tá? Aí vai ter o que nós chamamos de grande desapontamento dos adventistas do sétimo dia. Até que em 1863, eles então fundam a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Antigamente haveria, antes disso, né, o movimento Millerita. Eles eram membros de uma igreja, várias pessoas do movimento Millerita eram membros de uma conexão cristã, quer dizer, era gente de várias igrejas. Ellen White era metodista, Guilherme Miller era batista, pastor Joseph Bates, que é um dos fundadores, era batista do sétimo dia. Então aí você começa a ver de onde vêm as ideias, tá certo? As ideias que vão montar a igreja adventista
do sétimo dia. 1 Coríntios 14, 33 fala que Deus não é Deus de confusão. Uma organização que começa marcando a vinda física de Jesus, o retorno físico de Jesus à Terra, já está descumprindo Mateus 24, 36. Daquele dia e hora ninguém sabe. Então já começa desobedecendo a palavra de Deus. Depois aí nós temos essa conjuntura que eu falei para vocês. Uma das doutrinas que eles vão criar é que o sábado é o selo de Deus. Nós lemos até ontem, numa outra palestra, Efésios 1,13, todo aquele que crê e ouve o Evangelho, ele é o quê? Selado com o Espírito Santo. Logo, no Novo Testamento, qual é o selo de Deus? O Espírito Santo, e não o sétimo dia. Tá certo? Próxima, por favor. Um movimento fundado sob muita confusão. A vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Eu até aproveitei esses dois versículos e coloquei uns juntos para explicar também uma refutação às testemunhas de Jeová, né? Testemunha de Jeová diz que Jesus não era divino, aliás, não era divino como Pai, porque ele não tinha onisciência, porque ele não sabia o dia e a hora da sua vinda. Porque quando perguntam em Mateus 24, 36, ele não sabia. Por que Jesus não sabia? Quando você pega Hebreus 2,7, está escrito que Jesus se fez menor do que os anjos. O que significa? Que ele se fez do tamanho de um homem. Quando você pega Filipenses 2, acho que é o verso 7, lá fala do esvaziamento do verbo. Então o verbo se faz carne, ele deixa a sua glória, não a sua divindade. Ele era 100% Deus e 100% homem. Ele era divino, mas sem a glória que ficou no céu. Como é que eu sei disso? João capítulo 17, Jesus faz a oração sacerdotal, e nessa oração sacerdotal ele fala assim: Pai, me glorifica com aquela glória que eu tinha antes de vir a este mundo. Então, quando Jesus ressuscita, Mateus 28, 18, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Porque agora ele tem a glória de volta. Então, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então, voltando aqui ao texto, observa que a pergunta é a mesma. Quando é que ele ia voltar e estabelecer o seu reino? Aqui em Mateus 24, 36, ele fala: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho. E aqui, pastor Mateus, em Mateus 24, 36, você já vê o evangelista Mateus mostrando a dicotomia, a diferença entre anjos e o Filho. Porque o Filho é o Filho e os anjos são os anjos. Mas aqui ele fala que não sabia. Mas depois da ressurreição, a glória da divindade é recuperada. Não a divindade, ele era divino, mas a glória e o poder da divindade. E agora ele é onisciente. Aí ele repete a mesma coisa, mas aí ele não fala que não sabia. O Pai reservou para a sua própria autoridade. Quer dizer, o Pai não quer que eu falo. O que Jesus está falando é: vocês querem saber o dia e a hora que eu vou voltar? O Pai não quer que eu fale, e nós não vamos falar. É isso que ele está falando. Ele já não fala que não sabe. Por que ele não repete Mateus 24, 36 em Atos 1,7? Porque agora ele sabia. Jesus sabe o dia que ele vai voltar? Sabe. Porque agora ele está glorificado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, e eles sabem todo. O que um sabe, o outro sabe. Embora o Marcos Granconato diz que dentro da trindade, entre o pensamento intratrinitário, foi esse o termo que ele usou, o Pai sabe de coisas que o Espírito Santo e o Filho não sabem. Isso é uma heresia ariana. Maligna essa heresia. Nega a trindade. Tá certo? Deu para entender isso aqui, amém? Se alguém marcar a data da volta de Jesus, isso é heresia e heresia de perdição. Ninguém sabe o dia e a hora. Próxima, por favor. Muito bem. Daniel 8,14 está escrito: até 2.300 tardes de manhã e o santuário será purificado. Alguém já ouviu a explicação desse texto? Não? Vamos pegar a Bíblia? Pega aí. Daniel 8, 13 e 14. Vou explicar esse texto para depois eu entrar aqui na heresia adventista. Depois ouvi o santo que falava, e disse: outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes
e manhãs, e o santuário será purificado. Esses dois santos que estão conversando são dois anjos. Eles estão ali tricotando no céu. Sabe, dão uma conversada, uma dialogada. E qual era a preocupação dos anjos? Os irmãos perceberam? Por quanto tempo o sacrifício ficará suspenso? Aí vem a resposta, é ter 2.300 tardes e manhãs. Está falando da volta de Jesus? Está falando da volta do Messias? Afinal de contas, se perguntassem para Jesus, quando é que o senhor vai estabelecer o seu reino? Quando é que o senhor vai voltar? Ele ia falar, leia Daniel que você vai ter a revelação. Uma vez eu perguntei para o adventista, escuta pastor, na sua concepção, Jesus não conhecia Daniel 8,14? Não, ele conhecia. E por que ele não fez o mesmo cálculo que a Ellen White fez, que o pastor Miller fez? Por que ele não trouxe essa revelação? Ah não, porque essa revelação pertencia a Miller e a Ellen White. Falei, você está de brincadeira. A Bíblia diz que Deus não faz nada que não seja revelado aos seus profetas. Como é que o filho não saberia essa revelação? Eles creem que ela é mais do que profeta, ela é parte da Bíblia, né? Então, agora, vocês sabiam que no Novo Testamento tem explicação disso? Quem lembra? E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. Muito bem, aí está a resposta. Pastor, aí está a resposta do Daniel 8,14. Exatamente, festa da dedicação. No hebraico, Hanukkah. Escreve Hanukkah, se lê Hanukkah. Que festa do Hanukkah é essa? Inclusive essa festa Jesus falou que não ia, depois ele foi. Por que Jesus falou que ele não ia nessa festa? Porque ele não precisava ir, porque não fazia parte das festas de Moisés, da lei. Então ele não tinha obrigação de ir, mas ele acabou indo. A festa do Hanukkah foi instituída no ano de 164, antes de Cristo. Porque no ano 164 antes de Cristo, a família Macabeus vai ler Daniel 8,14 e vai entender que a profecia estava cumprida. Olha que coisa. Pastor, onde está isso? Está no livro do Flávio Joséfo, Antiguidade, História dos Hebreus. Quando eu mostrei isso para um adventista, ele foi fazer reciclagem. O cara quase pirou quando ele leu isso. Verdade. Um pastor adventista, eu mostrei isso para ele, ele pirou, porque está na Bíblia, está no Novo Testamento, está no Velho, porque você poderia falar que é uma interpretação dos judeus. Não, mas Jesus está corroborando a festa do Hanukkah como uma festa religiosa judaica. Por quê? Porque foi o entendimento. Então, a família Macabeus viu que eles iam ter vitória sobre Antíoco Epifânio, que havia profanado o templo, que havia cortado o sacrifício. Detalhe, por quanto tempo ele cortou o sacrifício? Por 3 anos e meio. Se você pegar 2.300 tardes e manhãs, que na verdade não são dias, mas são sacrifícios, porque havia um sacrifício pela tarde e um sacrifício pela manhã. Sacrifício pela tarde, sacrifício pela manhã. Por que tarde e manhã? Porque o primeiro sacrifício da Páscoa foi à tarde. Então o que acontece? Quantos dias dão? 1.150 dias. 1.150 dias, quantos dias são? 3 anos e meio aproximadamente. Foi exatamente esse o período que Antíoco Epifânio contaminou o templo. E foi nesse período que a família Macabeus entrou em cena, purificou o templo, libertou o templo e trouxe de novo o sacrifício contínuo ao templo. Então, se você olhar no seu dicionário bíblico, Hanukkah, você vai descobrir que a festa da dedicação é justamente o cumprimento de Daniel 8,14. Cumpriu-se a profecia. A gente muitas vezes passa por cima de um texto bíblico e não imagina que aquilo tem mais significado do que está escrito. Porque quando você analisa o que é a festa do Hanukkah, você entende que a festa do Hanukkah é o cumprimento de Daniel 8,14. Então, quando isso aqui aconteceu? No ano 164 antes de Cristo. Se você quiser saber como isso aconteceu direitinho, pega uma Bíblia católica, pega o primeiro e segundo livro de Macabeus e leia. Lá explica direitinho como é que aconteceu o cumprimento da profecia de Daniel 8,14. Daniel 8,14, reitero, o texto e o contexto exegeticamente está dizendo que a preocupação era com o sacrifício contínuo. O sacrifício que era feito no templo. Quando que isso aí foi restaurado? No ano 164, com a família Macabeus, das mãos de Antíoco Epifânio.
que inclusive Antíoco Epifânio é um dos braços dos 4 reis que governam a Grécia quando morre Alexandre o Grande, que na verdade era pequenininho, devia ter 1,70 m, 1,60 m de altura. Ele era grande pelas conquistas, não pelo tamanho. Os 2 maiores conquistadores da terra é Alexandre o Grande e Átila o Huno. Inclusive a mulher de Átila o Huno era cristã também. E os dois, e o Napoleão Bonaparte. Cada um deles não tinha mais que 1,65 m. Então essa história de que cachorrinho pequeno é perigoso e que os bons perfumes estão em frasco pequeno é verdadeiro, viu, irmãos? Os adventistas inventaram que a reconstrução do templo em Jerusalém, na volta do povo do cativeiro babilônico, seria a data para começar a contar estas 2.300 tardes e manhãs. Seria a data. Então eles vão lá no ano 457 e vão pegar Daniel capítulo 9, as 70 semanas. E eles vão embutir dentro das 70 semanas essas 2.300 tardes e manhãs, que na cabeça deles são dias, que viram anos. Então, olha que confusão. Tardes e manhãs vão virar anos, vão virar dias. Depois dias vão virar anos. Não tem base bíblica para fazer isso. Não aqui em Daniel 8. Daniel 9, nós temos base para dizer que são 490 anos, as 70 semanas. Porque não são semanas de dias, são semanas de tempos. Então eu posso interpretar como 70 vezes 7. 70 vezes 7 dá 490 anos. Detalhe, quando você pega Daniel 9, é espetacular. Por que tinha tanto Cristo na época de Jesus? Vocês sabem? Tinha 70 Cristos. Por que tinha tantos Cristos na época de Jesus Cristo? Porque a profecia de Daniel apontava para o Messias naquela data. A 69ª semana diz que o Messias apareceria e seria cortado. E dava justamente no ano 33 da era cristã. Exatidão profética. Só Deus para fazer um negócio desse. Então, o que aconteceu? Eles inventaram isso. Aí pegaram o ano 457, mas quando você pega Daniel capítulo 9, quando que as 70 semanas devem ser contadas? As 70 semanas devem ser contadas a partir da restauração do muro da cidade de Jerusalém, que foi feito por Neemias, no ano 445, ou no 20º ano de Artaxerxes, que vai dar o ano 445. Então, primeiro, já começaram errado. Se fosse para colocar esses 2.300 supostos anos dentro das 70 semanas e dar o gatilho lá em Daniel 9, então teria que ser em 445 e não em 457. Já deu chabu. Já está errado. Tá certo? E aí o que acontece? Eles vão cair lá no ano de 1844. Isso tudo, irmão, é sem fundamentação. Não faz sentido. Não é bíblico. Não tem exegese que suporte esse tipo de coisa. Não tem. Não existe um único, olhem para mim, não existe um único exegeta cristão, seja católico, seja ortodoxo, seja protestante, que fez essa interpretação. Só os adventistas do sétimo dia. Porque se tivesse mais de um exegeta, por exemplo, sobre a guarda do sábado, tem católicos, tem ortodoxos, tem protestantes que defendem a guarda do sábado. Os batistas do sétimo dia são bem antes dos adventistas do sétimo dia. Então, essa confusão, a gente pode dar até um crédito para eles sobre essa problemática. Existem interpretações que convergem com a deles, mas sobre essa questão daqui de Daniel 8,14, não existe. Agora, vai azedar mais. Você está segurando na cadeira? Vai azedar mais. O que eles dizem? Eles vão pegar outros textos para conectar isso aqui. Eles vão pegar também Levítico 16, aonde fala do dia do Yom Kippur. O dia do Yom Kippur é o dia da purificação, que acontecia uma vez por ano em Israel. Aonde o sacerdote, baseado lá em Isaías 53, pegava 2 cordeiros ou 2 bodes,
Um ele sacrificava, o outro ele dava para Azazel. Ou seja, era levado para o deserto, soltado no deserto. Segundo o profeta Isaías, um bode representa o quê? Representa o sacrifício pelos pecados. O outro bode representa que depois que o sacrifício foi feito, os pecados foram levados embora. E aí os adventistas vão dizer o seguinte, eles vão mudar a data para 22 de outubro de 1844, porque agora eles vão ter uma reinterpretação textual. O que aconteceu em 1844? Nada. Jesus voltou? Não. Como é que a gente explica isso? Aí um tal de Iran Edson, passando no meio de um milharal, porque ele estava com vergonha de passar na rua, porque todo mundo caçoava, ah lá o milherita que marcou a data da volta e nada aconteceu. Então ele estava com vergonha, ele passou no meio do milharal para chegar na igreja. E aí no meio do milharal ele teve uma revelação. Então Jesus, na verdade, não era para voltar à terra, era para mudar de lugar no céu. Ixi, agora ficou pior ainda. O que já era ruim, o que já era azedo, o que já estava estragado, agora começou a feder. O que acontece? Eles vão dizer o seguinte, olha, Jesus então, quando sobe ao céu, ele não entra no Santíssimo, ele vai ao santo lugar. Como se no céu tivesse um átrio exterior, um santo lugar e um santíssimo, como no templo judaico aqui na terra. Não faz sentido. Você já pensou no céu ter um lugar mais santo que o outro? Pode isso no céu? Você acha que vai ter um templo judaico no céu? Pô, isso é espírito de Macedo. Construir templo onde não tem. Né? O templo tem que ser em Jerusalém, o cara constrói aqui em São Paulo. Né? Não faz sentido. Né? Não faz sentido. Então o que acontece? Aí os adventistas começam a azedar o caldo. Aí eles vão dizer que 22 de outubro foi o dia do Yom Kippur. Detalhe. Pode dar um Google, pode pesquisar. O Yom Kippur acontece no calendário lunar. Tem uma data lá no livro de Levítico. O Yom Kippur sempre acontecerá na segunda quinzena de setembro e na primeira quinzena de outubro. Nunca passou dessa data. Porque a lua está travada com a terra. Não tem jeito de mudar essa data. Vai um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas a lua está travada com a terra. Vocês sabem disso, está travada, né? Está soltando um pouquinho, mas está travada ainda. Então, o que acontece? O que acontece? Eles dizem que 22 de outubro de 1844 foi o dia do Yom Kippur. Por isso que Jesus saiu do santo lugar e entrou no Santíssimo. Mentira, porque o Yom Kippur naquele dia caiu no final de setembro. Então, ainda que fosse, já está com a data errada. Está tudo errado. Agora vai azedar mais. Vai feder mais. Então Jesus entrou ali para fazer um juízo investigativo. A Ellen White vai dizer que vai ler-se nomes, aprovar-se nomes e reprovar-se nomes. Então o adventista não pode morrer tendo a certeza da salvação. Porque ele morre e vai passar por o que eles chamam de juízo investigativo. Este evento, que era para ser a volta de Jesus, que não voltou, se transformou na doutrina do juízo investigativo. Então Jesus começa a examinar quem está salvo e quem não está salvo. Por isso que o adventista não acredita na imortalidade da alma, ou na imperecibilidade da alma entre a morte e a ressurreição. Por quê? Nós cremos que os salvos já estão com Cristo, e os não salvos já estão sofrendo no lugar de tormento. E ninguém sai de um lado nem para o outro. Lembra da aula de ontem? Agora, o que acontece? Se a alma é imortal, a teoria do juízo investigativo foi para o bacalhau, foi para o beleléu. Não faz sentido. Foi destruída. Então, para a doutrina do juízo investigativo funcionar, não pode haver imortalidade da alma. E aí o que acontece? Eles vão dizer que o cara que morre vai passar pelo juízo. Ele pode ser aprovado e pode ser reprovado. Imagine vocês, senhoras e senhores, os apóstolos sendo julgados e poderem eles serem reprovados. Irmãos, aonde está o nome dos apóstolos? Além do livro da vida. Na coluna do templo celestial, da cidade celestial. Como é que o apóstolo João pode ser reprovado? Como é que o apóstolo João pode passar por um juízo investigativo? Como é que alguém de nós pode passar por algum juízo se nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? Meu Deus do céu! Percebeu que é um tipo de purgatório também? Sim ou não?
Percebeu? Então, a Ellen White diz assim, é presunção, arrogância, qualquer crente achar que morre salvo. Ninguém pode ter a certeza da salvação. O adventista não tem certeza da salvação. E se você chegar nele e falar, eu tenho certeza da minha salvação, ele vai dizer, o irmão é arrogante. Aquilo que Jesus falou em João 5,24, que nós temos a vida eterna, aquilo que João replicou em 1 João 5,13, que nós temos a vida eterna, para o adventista é mentira, nós não temos. Nós poderemos ter. Nós poderemos ter. Então vocês estão entendendo? Já ouviram aquele versículo que um abismo e uma heresia chama outra heresia. Foram tentar resolver um pepino do dia que nada aconteceu, e vou inventar uma doutrina, o que era ruim, que é marcar a data para a volta de Jesus, ficou muito pior. Vocês estão entendendo? Vamos ver isso tudo certinho? Vai lá, minha filha. A doutrina do advento transfigura-se em outra doutrina, o juízo investigativo. Disse que Jesus, desde 1844, está investigando os registros de vida de todos os professos crentes, primeiro dos mortos, depois dos vivos, para determinar se eles merecem a vida eterna. Esse exame é o juízo investigativo. Nem precisava fazer juízo investigativo. Ninguém aqui merece. Não é verdade? Quem merece ir para o céu aqui? Só falta até alguém aqui. Eu, pastor, eu. Já pode fazer apelo que esse cara é um pecador, né? Mais que os outros. Nós não merecemos nada. Quando a minha filha era criança, acontecia um negócio ruim para ela, falava, ai pai, eu não mereço. Eu falei, claro que não, você merece o inferno. Né? Você está reclamando do quê? Porque a gente é assim, né? Quando bate o carro que a gente fala, Senhor, o que eu fiz? Eu não merecia isso. Olha a bobeira que você está falando. Você está reclamando porque você bateu o carro. Você merecia o inferno. Por que você está reclamando porque você bateu o carro? Vamos lá, irmão. Incoerências da doutrina do juízo investigativo. Que existe um santuário no céu, idêntico ao templo terrestre, feito pelos judeus. Veja, é mentira isso. Apocalipse 21, 22, está escrito o quê? Quem é que lembra? Apocalipse 21, 22. Lá está escrito que tem um santuário no céu. Quem que é um santuário no céu? E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, tem templo físico no céu? Quem que é o templo no céu? Deus e o Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro e o templo. Não tem templo no céu. Segundo, que Jesus esteve no santo lugar, fora do Santíssimo, da presença de Deus, por 1814 anos. Olha Atos 7,55, quando Estevão está sendo apedrejado. Vamos lá, Atos 7,55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Muito bem. Aonde estava Jesus quando Estevão estava sendo apedrejado? À direita do Pai. Então, como é que Jesus só entrou na presença do Pai para fazer o juízo investigativo em 1844? Absurdo! Absurdo! Olha a sua Bíblia, Hebreus 6, 19 e 20, rapidamente. A qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus já entrou além do véu, que é o Santíssimo. Olha Hebreus 9:12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Outras traduções dizem no Santíssimo ou no Santo dos Santos. Então, quando Jesus ele sobe ao céu, ele vai direto para a presença de quem? Do Pai. E ele lá intercede por nós. Jesus não está fazendo papel de juiz agora. Ele está fazendo papel de advogado. 1 João 2,1. Ele é o nosso advogado. Que só depois de 1844
é que Jesus está examinando quem será salvo. Olha, João 5,24, 1 João 5,11, está escrito, esta é a nossa fé, a nossa salvação. Jesus diz assim, quem ouve as minhas palavras e crê em mim, passou da morte para a vida, e tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Nós somos salvos, irmãos. Temos a vida eterna. Certeza da salvação. Amém? Então, quer dizer, que juízo investigativo, que pataquada é essa? Tanto que a Ellen White foi excluída da igreja metodista. E o Guilherme Miller falaram para ele, ou se arrepende ou vai ser excluído também. Ele se arrependeu e voltou para a igreja batista. Mas já tinha feito a caca. A caca está aí até hoje. Tá certo? Irmãos, olhem para mim. Todo mundo olha os caras falando na televisão, os adventistas, e o pessoal fala, nossa, por que o pastor Martinez é tão insensível, é tão birrento com os adventistas? Irmãos, os adventistas não são evangélicos, e eles precisam ouvir o evangelho de Jesus. Vou contar uma coisa para vocês. Um ancião da igreja adventista, porque tem ancião lá também, pastor e ancião. Ancião é o pastor não ordenado. Ligou para mim entristecido. Ele mora nos Estados Unidos, tem uma clínica, ele é médico nos Estados Unidos. E brasileiro. Ele falou assim para mim, pastor Martinez, eu estava tirando toda a minha família, eu, minha esposa, meus filhos já estamos numa igreja evangélica. Mas eu estava tirando o resto da minha família. Aí eles perguntaram para mim, olha, tudo bem, o Rodrigo Silva é um grande arqueólogo, eu não tenho como ouvi-lo mais, já que ele é um herege. Mas no mundo evangélico, quem que eu poderia ouvi-lo que é do mesmo nível? Aí esse ancião disse para o seu parente, olha, você tem o doutor Luiz Saião. Ah, que bom, vamos ouvir. Ah, gostei do Luiz Saião. Passou um mês, 2 meses, esse cara liga para o parente dele. Ô fulano, estou voltando para a igreja adventista. Por quê? Porque o doutor Luiz Saião diz que o Rodrigo Silva é irmão e que os adventistas são irmãos. Por que eu tenho que sair da igreja adventista? Olha o mal que fez o pastor Luiz Saião para a pregação do evangelho entre os adventistas do 7º dia. Eu fiz 2, 3 vídeos repreendendo ele, e eu mandei o áudio para ele, eu tenho aqui a prova. Eu falei com ele, falei, o senhor está fazendo um desserviço ao reino de Deus a jogar confete em cima de um falso profeta. Você acha que o pastor Luiz Saião precisava do Rodrigo Silva? Qual D? A D. Pode ler, pastor. A partir de 1844, só se salvarão aqueles que guardarem a mensagem adventista. Então, a ideia é o seguinte, ó, como é que funciona o esquema adventista? Se você não tem a mensagem adventista e está num contexto de ignorância, você pode ser salvo pela ignorância. Logo, seria bom que eles nem pregassem a mensagem adventista, então. Porque se você pode ser salvo pela ignorância, para que eu vou pregar o evangelho? Né? A ignorância é melhor que Cristo. E conhecereis a ignorância vos salvará. Né? Porque agora veja, se você chega num contexto que tem a mensagem adventista e você nega, aí não tem salvação para você. Não interessa o quanto você crê em Jesus. Está entendendo? Pegou a ideia? Ah, pastor, mas eu ouvi o Rodrigo Silva falando que tem salvação nas outras igrejas. Tem. O cara vai salvar lá e vai vir para a igreja adventista. Ele crê que pode ser salvo lá, mas o salvo lá de verdade vai virar o quê? Adventista. Porque ninguém pode chegar no céu sem guardar o sábado, a não ser os ignorantes. Está entendendo? Agora, está escrito em Atos 4, 11 e 12, que em nenhum outro nome há salvação pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Vamos lá, E. Que o templo celeste, ou céu, tem um lugar mais santo que o outro. Porque o templo terrestre tinha átrio exterior, lugar santo e lugar santíssimo. Então, o templo físico aqui na terra tinha um lugar mais santo que o outro. Isso é impossível no céu. Que esse templo celeste foi contaminado pelos pecados dos homens aqui na terra e por isso precisava ser santificado. Então presta atenção. Os nossos pecados vão contaminando o céu. Aí Jesus vai lá fazer o juízo investigativo.
Aí Jesus vai terminar esse juízo investigativo, vai pegar os pecados da humanidade que estão nos céus, tirar tudo de lá. Agora que é o pior. Lê o G. Que esses pecados serão tirados do templo celeste e colocados nas costas de Satanás, transformando-o em co-redentor. Primeiros Escritos, página 67, a Ellen White fala categoricamente que os nossos pecados serão tirados do templo celestial e colocados nas costas de Satanás a purgar a sua parte. Irmãos, eu vou repetir. Os nossos pecados serão tirados do templo celeste e colocados nas costas de Satanás a purgar a sua parte. Se o diabo vai purgar por uma parte dos meus pecados, ele é o quê? Corredentor. Vocês estão entendendo? É um Satanás salvador. E alguém ainda brinca que acha que adventista é irmão. Bom, tem irmão aí que acha que mormon é irmão, testemunha de Jeová é irmão, católico é irmão, espírita é irmão, tudo é irmão. Então, deve ser, porque ele está indo para o inferno também, então. Pode ser. Se o cara acha que... O Rodrigo Silva chega a falar, pastor Alan, o seguinte: eu sempre fui cristão, mas eu era católico, e eu já era cristão e salvo. Mas eu tinha menos luz do que eu tenho hoje. Aí eu tive mais luz e me tornei adventista. Mas eu sempre fui cristão. Nada mudou, apenas eu acrescentei mais entendimento à minha fé. Eu falei, pera um pouquinho, alguma coisa está errada. Porque se alguém se converte, é metanoia. Metanoia não é agregar conhecimento ao conhecimento que você já tem. Metanoia é você estar indo para esquerda e virar para a direita. Isso é metanoia, 180 graus. Transformação total. Agora, se ele era católico e continua católico com mais conhecimento porque ele é adventista, ele continua perdido. Porque o católico é perdido. Ele confessou com a boca dele que ele é um perdido. Isso é um absurdo. Por favor, pastor. O dom de profecia, os adventistas do sétimo dia acreditam que o genuíno dom da profecia seria manifesto na igreja através das mensagens ou escrito de Ellen White. Isso está no livro Estudando Juntos, do Mark Feeling, que é o pastor adventista, página 86. Inclusive, neste livro Estudando Juntos, do Mark Feeling, ele ensina como evangelizar evangélicos, batistas, presbiterianos, metodistas, anglicanos, luteranos, católicos. E nós estamos lá no meio, porque nós não somos salvos para eles, de fato. E o Mark Feeling prova isso. Tá certo? E neste livro ele fala que o verdadeiro dom da profecia, de Apocalipse 19, 10, é Ellen G. White. Quando a Bíblia fala que é o Espírito de Jesus Cristo. Mas para o adventista é a própria Ellen Gold White. Leia o que está em verde para mim. Os testemunhos orais ou escrito da senhora White preenche plenamente este requisito. No fundo e na forma, tudo quanto disse e escreve foi puro, elevado, cientificamente correto e profeticamente exato. Sutilezas do erro. Página 35. Vocês estão entendendo o absurdo disso, irmãos? Arnaldo Cristianini, que escreve esse livro, era um apologista adventista. Mas não é só ele que fala isso dela. Ela fala de si. Que o que ela que foi inspirada na sua caneta pelo Espírito Santo é perfeito e exato. E ela é humilde ainda, né? Ela fala, gente, ó, quando eu escrevi, quando eu peguei a pena, tudo que eu escrevi é perfeito e exato. Próximo, por favor. Fonte de autoridade religiosa. Disse Ellen White, disse o meu anjo assistente. Meu Deus do céu. Olha, quantos aqui tem um anjo assistente? Ninguém, né? Os anjos nos protegem, mas ninguém tem um anjo assistente. A Ellen White tinha um anjo a tiracolos, né? É, o anjo secretário. Imagine, senhoras e senhores, você andar com o anjinho do lado. Ele falando com ela, escreve aí, minha serva. Ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. A verdadeira... presta atenção nisso. Vai lá, a verdadeira... A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. Por quê? O destino das almas depende da maneira em que forem elas recebidas. Veja, o destino das almas não depende da pregação do evangelho bíblico. Dependem da
mensagem dada a Ellen G. White. Aí você vai perguntar, que mensagem é essa? Porque o adventista vai dizer que eu estou mentindo. Eles falam que eu minto. Aí você vai lá no livro Primeiros Escritos, página 250 até a 260, você lê. A mensagem que ela está falando aí é de Apocalipse 14. Os 3 anjos, a partir do versículo 6. Verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E outro... Até aí, você vai continuar lendo, espera um pouquinho. O versículo 7, quando fala, chegou a hora do seu juízo, não é o Apocalipse, é o juízo investigativo. Quantas igrejas você viu interpretar esse juízo aí como sendo juízo investigativo? Só adventista. Continua lendo o 8. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Bom, nós poderíamos dizer que muitos reformadores e protestantes interpretou a Babilônia como sendo a igreja católica, mas aqui os adventistas interpretam a grande Babilônia como toda a cristandade, inclusive as nossas igrejas. Essa é a mensagem do segundo anjo, que depende da salvação da humanidade, segundo Ellen White. Agora, olha o terceiro anjo, vai lá. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, aqui ela vai dizer o seguinte, que esse sinal da besta é a guarda dominical. Que vai haver um decreto dominical, e que esse decreto dominical, segundo os adventistas, vai ser o selo e a diferenciação entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Todos que guardam sábados têm o selo de Deus. E os que não guardam o sábado têm o selo do domingo, e têm a marca da besta, e serão eternamente condenados. Irmãos, quem é que interpreta esses versículos dessa maneira que eu disse, além da igreja adventista? Melhor dizendo, quem é que teve a revelação destes versículos desse jeito dentro da igreja adventista? Ellen White. E é nesse contexto que ela disse isso aqui. O destino das almas dependem de como são entendidas estas mensagens. Agora eu pergunto, quem interpretou daquele jeito o texto de Apocalipse 14? Só Ellen G. White. Então de quem depende a salvação da humanidade? Das mensagens e revelações que Ellen G. White teve. Isso é ou não é uma heresia de perdição? É ou não é uma blasfêmia de perdição? E os adventistas falam sem nenhum pudor que o que Ellen White escreveu está no mesmo nível das escrituras sagradas. Irmãos, preste atenção, dentro da igreja adventista é assim, abram em Êxodo capítulo 20, verso 8. Agora abram o livro Grande Conflito, página 250. Vamos ler a palavra de Deus. Então, para o adventista, um livro bíblico é tão sagrado quanto um livro de Ellen White. Os dois são Bíblias. Os dois são mensagens de Deus. Se alguém acha isso normal, uma pessoa dessa não é salva. Não tem jeito, irmãos. Prossiga, irmão. Satanás, corredentor. Olha isso aí. Disse Ellen White: Cristo porá todos esses pecados sobre Satanás. De igual modo, Satanás, levando a culpa de todos os pecados que induziu o povo de Deus a cometer. Olha que blasfêmia. Não é blasfêmia isso, irmãos? Como é que pode? Aí nós fizemos uma charge, o diabo carregando os pecados da humanidade. Não faz sentido o diabo carregando os nossos pecados. Eu acho que a Ellen White estava profetizando e o diabo assim, ó, eu não. Não vem não. Né? Eu acho que a Ellen White, ela deu ojeriza até no capeta.
Detalhe, irmãos, essa Ellen White, quando ela era criança, tinha uns 9 anos de idade, ela estava voltando da escola. Uma coleguinha brigou com ela, pegou um tijolão de barro e jogou na cabeça dela e afundou o crânio dela. Tanto que a Ellen White de verdade, as fotos da Ellen White de verdade, tem um afundamento de crânio aqui. Ela até parece uma afrodescendente, porque aqui é amassado, assim, o nariz é até um pouco chato. Mas não é que ela é europeia, ela é inglesa, de família italiana na Inglaterra. Mas, é só ver a irmã gêmea dela. Mas o que acontece? Ela tem um afundamento de crânio. E essa mulher começou a ter ataque epilético. Pessoas que têm ataque epilético e doenças desse tipo, têm que procurar um psiquiatra e fazer tratamento. Ellen White resolveu abrir uma igreja. Aí deu no que deu. Está entendendo? Porque ela tinha desmaios. E nesses desmaios epiléticos, inclusive, irmãos, está escrito nos livros dela, ela urrava que nem um bicho. Sabe, você já viu essas coisas aí dos retetés da vida? O cara urrando, pulando. Era a Ellen White, ela estribuchava no chão. Os adventistas hoje achariam isso aí um absurdo, mas esta era a realidade de Ellen White nos tempos dela. Tanto que uma vez ela foi parar até na delegacia, porque chamaram até a polícia, num culto que ela estava fazendo numa casa. O pessoal estava até arrancando a roupa lá, está todo mundo histérico. Deu cadeia, deu polícia, deu um trem lá. Então, o que acontece? A Ellen White, as manifestações espirituais na vida dela, era uma coisa que assustaria até o pessoal da igreja do Reteté. Está entendendo? Era um negócio meio feio. Diz que quando ela entrava em visão, as pessoas que estavam ao redor dela parecia que estavam em trevas. E as pessoas deram depoimento no livro História do Adventismo, que é a história da própria igreja, e eles falam que sentiam como trevas densas quando ela tinha as visões dela. Que profeta é essa que traz trevas na hora da revelação? Irmã, e só para a senhora saber, estas informações são públicas. Tem um site, um canal no YouTube, do meu amigo Rodrigo Custódio, o canal se chama Para Que Possamos, entra lá. Ele é um ex-adventista, e ele faz uns documentários, não é videozinho igual do pastor João Flávio, não. É porque ele é da área de marketing, ele faz documentários sobre isso tudo que eu estou falando. Lá tem esse, Para Que Possamos. Gente, é espetacular o canal dele, tá certo? Depois que você se inscrever no CACP Vídeos, você vai lá no Para Que Possamos, se inscreva também. Muito bem, o sábado. Irmão, olhem para mim, que agora eu vou dar uma informação preciosa. O cara é judeu, virou cristão. Ele pode guardar o sábado culturalmente? Uma questão cultural? Sim ou não? Por que ele pode guardar culturalmente o sábado? Pega Deuteronômio 5,15 aí. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Por que o judeu deveria guardar o sábado? Por causa da saída do Egito. O escravo tinha feriado? Escravo tem feriado, irmãos? Trabalha de sol a sol, domingo a domingo, de segunda a segunda. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, Deus dá o sábado para eles. Por quê? Porque ele foi escravo na terra do Egito. Então hoje eu sou cristão, mas eu sou judeu. E eu quero celebrar o sábado. Para mim faz sentido? Para mim que sou judeu? Se eu sou judeu, eu aqui, mim é judeu. Mim não é índio, mim é judeu. Tá certo? Então, para mim que sou judeu, guardar o sábado faz sentido? Sim. Por quê? Os meus descendentes um dia foi escravos físicos na terra do Egito. E quando Deus tirou eles de lá, Deus deu esse dia como um pacto, no sentido de celebrar a minha liberdade como um feriado. Então, para mim faz sentido? Para mim, judeu, faz sentido. E para mim, gentil, faz sentido? Não. O sábado nunca foi dado aos gentios. Êxodo 31:17. É um pacto entre Deus e os filhos de Israel. Inclusive, sabe como é que está no Talmud? Está escrito no Talmud. Sabe como é que é? Você sabe o que é o Talmud? Talmud é o livro de teologia sistemática do judeu. Então, uma coisa que os judeus falam é o seguinte: tem um rabino falando isso no YouTube. Ele diz o seguinte: quando uma pessoa de outra religião
quer guardar o Shabat judaico, é como se um homem pulasse o quintal do seu vizinho e estuprasse a mulher do seu vizinho. Literalmente eles usam esse termo. Porque para o judeu o sábado é uma rainha, mas é a rainha do judeu. E quando um gentil tenta guardar o sábado, inclusive está no Talmud, quando os gentios tentavam guardar o sábado e os judeus ficavam sabendo, era pena de morte. Porque só judeu pode guardar o sábado, porque é deles, é para eles, por eles e por causa deles. E só uma nota, em nenhum lugar do Talmud, ou mesmo do Velho Testamento, você vai encontrar que guardar o sábado traz salvação. O judeu nunca creu nisso. Você já leu no Velho Testamento que guardar o sábado traz salvação para o judeu? Já leu isso? Porque não existe isso aí na cultura judaica. Vamos ler então o que Ellen White fala sobre o sábado. Primeiro ponto. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Testemunhos Seletos, volume 3, página 23. Irmãos, isso aqui é uma blasfêmia. Nem judeu fala isso. Nem a pessoa mais legalista do judaísmo. A guarda sabática importa em salvação eterna. Isso é blasfêmia. Salvação é pela graça. Favor imerecido não é guarda sabática. Outro dia perguntaram para o Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, por que o senhor guarda o sábado? Ele disse, pelo mesmo motivo que você não adora imagens. Veja, irmãos, qual é o problema disso? Qual é o problema disso? O problema disso é o seguinte, o sábado é cerimonial, enquanto que a adoração a ídolos é uma questão espiritual. Vou dar um exemplo para você. Mateus capítulo 12, verso 5. O que está escrito lá? Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Veja, o sacerdote viola o sábado dentro do templo, por quê? Porque ele corta a lenha, ele acende fogo, ele carrega a lenha, ele trabalha. Então, dentro do templo, o sacerdote quebra o dia de sábado? Quebra. Ele fica culpado por isso? Não. Agora, pega os outros 9 mandamentos. Faz a mesma pergunta se o sacerdote podia quebrá-lo dentro do templo. Podia adorar outro Deus dentro do templo? Podia? Podia fazer imagem de escultura e adorar dentro do templo? Não. Podia desonrar pai e mãe dentro do templo? Podia furtar? Podia cobiçar? Podia adulterar? Podia fornicar? Podia matar? Agora, por que podia quebrar o sábado? Porque o sábado era cerimonial. Dentro dos 10 mandamentos, o sábado representa a parte cerimonial da lei mosaica. Que tinha quantos mandamentos? 10? Quantos mandamentos tinha a lei mosaica? 613 mandamentos. Quando a Bíblia fala de mandamentos, está falando da Torá. Quando fala de Torá, está falando de 613 mandamentos. Pastor, mostra todos eles no Velho Testamento. Dá um Google lá no site do CACP, escreve CACP e 613 mandamentos no Google, vai aparecer o artigo com todos os mandamentos com citação do Velho Testamento, que o judeu chamava de Torá, de lei de Deus. 613, não é 10. Mas dentro dos 10 mandamentos tinha um que simbolizava a parte cerimonial que foi abolida por Cristo. Colossenses 2, 14 a 16, fala que tudo que era em ordenanças e mandamentos ritualísticos foi abolido na cruz. Tudo que era cerimonial foi abolido na cruz. Entre o que foi abolido na cruz, para nós gentios principalmente, está o sábado. Mesmo o judeu hoje, se ele quiser estar em Cristo e não guardar o sábado, ele pode? Pode. Sábado não salva. Agora, quer ver uma conversa fiada que a gente escuta muito dentro da igreja adventista? Eu não sou obrigado a guardar o sábado. Isso é mentira. Dentro da igreja adventista não é obrigado a guardar o sábado. Quer ver como é que é verdade isso? O pastor Bates, está no Primeiros Escritos, tomou a liberdade de defender a obrigatoriedade da guarda do sábado. Então, dentro da igreja adventista, você é livre para não guardar o sábado? Porque é o quê? O adventista é obrigado a guardar o sábado. Agora lê o segundo ponto ali. Que é, pois, a mudança do sábado, senão o sinal da autoridade da igreja de Roma,
a marca da besta. O selo da lei de Deus se encontra no 4º mandamento. Os discípulos de Jesus são chamados a restabelecê-lo, exaltando o sábado. O grande conflito... Edição condensada. Edição condensada, 1992, página 267. Veja, primeiro, os discípulos de Cristo são obrigados a chamarem as pessoas a restaurarem a guarda sabática. Ou seja, o discípulo verdadeiro de Jesus prega a restauração, segundo o Adventismo, da guarda sabática. E aí ele fala que o sinal do domingo é a marca da igreja de Roma, a marca da besta. E o selo de Deus é o 4º mandamento. Nada mais mentiroso, nada mais estereotipado, nada mais fora do contexto que isso. Amém? Próxima, por favor, filha. Agora eu pergunto, quando você ouve o Rodrigo Silva, o Leandro Quadros, falando que na igreja adventista você não é obrigado a guardar o sábado, ele está dizendo a verdade ou mentindo? É mentira. Está mentindo. Tá certo? Aí nós vamos observar, irmãos, que o sábado, ele é uma sombra. Olha Colossenses 2,17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Então aqui nós temos festas anuais, festas mensais e festas semanais. A festa semanal era o 7º dia. Está entendendo? A guarda do sábado era o quê? Sombra. Sombra de uma coisa maior. O que significa a palavra Shabbat em hebraico? Descanso. Que está escrito em Mateus 11:28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu... Então quem que é o nosso descanso? Jesus. Olha lá Hebreus, de 1 a 4. Lê para mim, pastor, ali no telão, ó. Porque nós, os que temos crido em Cristo, entramos no repouso, sábado ou descanso, porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Hebreus 4, de 1 a 4. Então o próprio autor de Hebreus está dizendo de um dia que significa uma pessoa. Então ele está falando, olha, assim como os judeus entraram no Shabat, no descanso de Deus, eu tenho para vocês um novo Shabat. E como é que chama o Shabat de Deus hoje? É um dia da semana? Não. O nosso sábado é Jesus Cristo. Aleluia. A que dia que é santo para nós, irmãos? Todos os dias. Não é o domingo, não. Não é, não. O domingo é o Dominus Dei, é o dia do Senhor, para nós, que é o dia da ressurreição, Marcos 16:9. Mas preste atenção, dia santo para nós é todos os dias. Todo dia é dia santo, todo dia é dia de adorar a Deus, todo dia é dia de pregar o evangelho, todo dia é dia de orar, todo dia é dia para estar na presença de Deus. Aleluia. Não é qualquer um diazinho da semana, não. O adventista e o judeu fica santo no 7º dia. Nós temos que ser santo todos os dias. Nós vivemos na presença de Deus. Amém, amado? Próximo, por favor. Bom, se alguém quiser guardar o sábado, eu vou dar a receita. Anota aí. Lê para nós, pastor. Não sair de casa no sábado, Êxodo 16:29. Não ferver ou assar comida, Êxodo 16:23. Guardar o sábado dentro de casa, Êxodo 16:29. Não acender fogo, Êxodo 35:3. Não fazer viagens, Neemias 10:31. Não carregar peso, Jeremias 17:21. Não fazer transações comerciais, Amós 8:5. Bom, quer guardar o sábado, está aí. Aí o adventista acorda no domingo de manhã, no sábado de manhã, passa no posto e enche o tanque do carro. Está fazendo o servo trabalhar. Êxodo, capítulo 20, de 6 a 8, fala, não trabalharás, nem tu, nem teu servo, nem tua serva. Quando eu passo no posto e abasteço o carro, o servo está trabalhando. Aí eu chego na igreja, está aquele calorzão no sábado cedo. Ligo todos os ar-condicionados. Lá em Furna tem um monte de gente trabalhando. No meio do caminho tem um monte de gente trabalhando. Para o adventista está guardando o sábado. Ding-ding, Deus dará. Outro dia eu falei para o adventista, e aí, meu amigo, você come comida fria no sábado? Ele falou, não. Então você acende fogo? Também não. Eu falei, como é que você faz? Micro-ondas. Vou te contar esses adventistas. Irmão, não tem nada mais hipócrita do que essa questão sabática.
Primeiro, que não tem nada a ver com a igreja. Não tem nada a ver com a igreja. Segundo, que é uma hipocrisia. Por que a gente sabe que o sábado era só para o judeu? Porque o Estado de Israel é um fuso horário só. É um paizinho do tamanho de Sergipe. Imagina o Brasil, você vai guardar o sábado que jeito? Você tem 3 fuso horários. Já complicou. Tá certo? Ah, mas é de pôr do sol a pôr do sol. Tá legal, então tá. Você não vai seguir o horário, vai seguir o pôr do sol. Beleza, ok, tudo bem. E como é que fica no extremo sul e no extremo norte? Vai guardar de pôr do sol a pôr do sol, que jeito? Tá certo? Então é hipocrisia, né, irmãos? Hipocrisia pura. Próxima, por favor. Argumentando com os adventistas sobre o sábado. Dizem os adventistas, porque vocês só guardam 9 mandamentos e desprezam o sábado. Tanto os evangélicos como os adventistas entendem que somente a parte moral e espiritual da lei passou pela cruz. Colossenses 2,14. 2,14. Nós concordamos com os adventistas com o seguinte: tudo que é moral e espiritual da lei está valendo na dispensação da graça e na lei de Cristo. Tá certo? Agora, o que é cerimonial e ritualístico foi cancelado na cruz do Calvário. Prossiga. Os adventistas compreendem que o decálogo faz parte de uma única lei moral e que passou pela cruz. Os evangélicos entendem que o decálogo fazia parte da lei que foi abolida. Olha como é que é fácil isso. A Constituição de 67, ela foi preterida por qual Constituição? Agora veja, a Constituição de 88 tem artigos idênticos à Constituição de 67. Mas se você chegar diante do juiz, lendo a Constituição de 67, que tem artigos, que está repetido o artigo na Constituição de 88, o juiz vai aceitar? Não, porque qual é a Constituição que está valendo? A de 88. Não adianta o advogado chegar e dizer, meritíssimo, a Constituição de 67 diz isso. Se ele falar, meritíssimo, a Constituição de 67 diz isso, corroborada e confirmada pela Constituição de 88, no artigo tal, parágrafo tal, aí vai valer? Vai. O que nós temos no Novo Testamento? Nós temos isso. Nós temos o Velho Testamento e a ratificação do Velho no Novo em alguns aspectos. Isso é o que está valendo. Entendeu? Por exemplo, qual é o versículo bíblico do Novo Testamento que manda guardar o sábado? Nenhum. Não tem, irmãos. Os outros 9 mandamentos você vai encontrar no Novo Testamento. Mas o outro, que é o sábado, não tem no Novo Testamento. Porque na Bíblia, lei de Moisés e lei de Deus é o quê? A mesma coisa. Olha o verso 14 agora. O que ele chama de lei de Deus, no verso 8, ele agora explica no verso 14. A lei de Moisés é a lei de Deus, porque o legislador é Deus. Moisés é só o medianeiro. É o escrivão, é o medianeiro, é aquele que mediou. Vocês estão entendendo? Então, compreendam, irmãos, o que nós estamos vendo aqui. A lei de Moisés, o pacto de Moisés passou. O que vai escapar desse fim desse pacto? Apenas o que é espiritual e eterno. Olha lá, 2 Coríntios 3,14, irmão. Pega as suas Bíblias aí. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O velho pacto foi o quê? Abolido. O velho pacto foi o quê? Abolido. Abolido, ao novo pacto. Olha lá, Hebreus 7,12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Mudança da lei. Por que mudou o sacerdócio? Saiu do arônico para qual? Que é qual? Melquisedeque. Lá em Hebreus 7 fala que o sacerdócio de Jesus é seguindo a ordem de Melquisedeque. Porque se Jesus fosse para ser sacerdote segundo a tribo de Judá, ele poderia ser sacerdote? Não. No máximo levita, fazendo voto de nazireado. Ele não poderia ser sacerdote. Então como é que ele virou sacerdote? Porque ele é de uma outra ordem. Ele é da ordem de
Melquisedeque. Mudando o sacerdócio, muda também a lei. Mas mudou a lei, pastor? Mudou. 1 Coríntios 9, 21 e 22. Bem rápido. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Debaixo da lei, existe uma nova lei, a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então veja, nós temos uma nova lei. Qual é a nossa nova lei? Lei de Cristo. Agora, leiam para mim, olha que interessante, como é que o sábado foi abolido e por que o sábado foi abolido. Olha lá, João 7, de 22 a 23. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Irmãos, o dia da circuncisão do menino cai no sábado. O que o pai e a mãe têm que fazer? Tem que quebrar o sábado e levar o menino para circuncidar. Gálatas 6:2. Ai, que burdoada essa! Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Paulo escreve Gálatas e diz o seguinte: a circuncisão já passou. Não tem mais circuncisão. Agora, olha para mim. Quem foi dado primeiro? A lei de Moisés ou a circuncisão? Hã? Circuncisão, aonde? Gênesis 17 a 19. Deus instrui Abraão na circuncisão. E Paulo está falando que a circuncisão foi abolida. Acabou. Acabou a circuncisão. Mas, se no dia de sábado tivesse que quebrar o sábado para circuncidar o menino, papai e mamãe tinham que pegar o menino e fazer o quê? Quebrar o sábado. Por quê? Porque o sábado era inferior à circuncisão. Agora, a circuncisão foi cancelada? A circuncisão foi abolida? Sim ou não? Até para os judeus foi abolida? Porque o que vale agora é a circuncisão do coração. E o sábado? Já era. Babau. Acabou-se. Vai para lá, adventista. Vai procurar a tua turma. Não tem sábado para a igreja no Novo Testamento. O sábado é para o judeu, no máximo, um memorial cultural de uma libertação que Deus deu no Egito. Eles podem e devem comemorar. Mas nós, gentios, não há nada disso para nós. Deu pra, como diz o Pablo Marçal, pegou a ideia? Você pegou a ideia? Está entendendo? Então vai para casa, pensa para depois pegar a ideia. Entendeu? Isso aqui é fantástico, irmãos. Tem irmãos ainda que não pegou a ideia, mas você pegar a ideia, o negócio é incrível. Está entendendo? Isso aqui derruba toda a tese adventista. O cara quebra o sábado, para quê? Para circuncidar o menino. E Paulo falou, a circuncisão acabou. Por que ele não pode falar que o sábado acabou? Para nós acabou, irmãos. Pode ler, por favor, irmão. Jesus tinha uma natureza pecaminosa. Isso é gravíssimo. Eu vou repetir, isso aqui é gravíssimo, gravíssimo. Gravíssimo. Leia, irmão. Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa, caída, de sua parte humana. Cristo herdou exatamente o que herda todo o filho de Adão, uma natureza pecaminosa. Irmãos, Estudos Bíblicos, Casa Publicadora, edição 1979. Então a discussão é o seguinte: Jesus tinha uma natureza pós-lapsariana ou pré-lapsariana? O corpo de Jesus. Porque ele foi concebido por quem? Pelo Espírito Santo. Por quê? Para ter a nossa mesma natureza caída e depravada? Não. Jesus poderia nascer num corpo caído e depravado, sendo santo, imaculado, sem pecado? Não. Então a nossa teologia diz o quê? Que nossa crença é pré-lapsariana, antes da queda. A última tentação de Cristo. Lembra do filme? Isso, lembra do filme? Qual é o erro deste autor? Porque, na verdade, no final do filme a gente entende. Jesus nunca tinha descido da cruz. Madalena seria apenas a última tentação de Cristo.
dele casar, ter uma família, etc. e tal. Mas por que Jesus não poderia ter passado por essa tentação? A ideia do autor do filme é que Jesus tinha uma natureza pós-lapsariana, ou seja, ele poderia ser tentado do mesmo nível que eu e você. Pastor, mas em Hebreus está escrito que não temos um Salvador como qualquer outro, senão um como nós, que em tudo foi tentado sem pecado. Está escrito isso ou não está? Tá, mas Jesus foi tentado em tudo em quê? De que jeito? Extrinsecamente, de fora para dentro. Jesus não tinha como ser tentado de dentro para fora, porque ele era santo. Nós precisamos do diabo para pecar? Não. O diabo vai ficar preso no milênio e a turma vai pecar do mesmo jeito. Não precisamos do diabo para pecar. A gente é caído e depravado. A gente pega, se marcar, peca. Tá certo? Até sem marcar a gente peca. Imagina marcando, né, irmão? Então, nós temos que vigiar com essa questão do pecado. Então, olhem, prestem atenção. Jesus não poderia conjecturar uma relação sexual, um desejo sexual. Por quê? Porque ele não tinha uma natureza depravada. Ele foi tentado em tudo, como nós somos, de fora para dentro. É só você ver lá a tentação no deserto. De fora para dentro. Mas de dentro para fora, só eu e você podemos sofrer tentação. Jesus jamais. Porque ele tinha uma natureza santa, imaculada. Lembra o que Jesus falou para os seus apóstolos? Eu dou a minha vida para depois torná-la a pegar de volta. Por que Jesus tinha que dar a vida dele? O que traz a morte, irmãos? O que traz a morte? Pecado. Quanto pecado Jesus tinha? Tinham como matar Jesus? Podiam bater. Tinha como matar Jesus? Não, porque ele não tinha pecado. Então, quando ele está na cruz, o que ele faz? Pai, na tua mão, oh glória, na tua mão, entrego o meu espírito. Está consumado, tetelestai. Entregou a sua vida. Então, por quê? Porque ele não tinha pecado. A natureza de Jesus era imaculada. Então, isso que a Ellen White está falando é uma heresia tenebrosa contra a cristologia. Deu para entender? Sim ou não? Próxima irmã. A igreja adventista entende que Jesus é o arcanjo Miguel. Hoje eles falam que é uma teofania, uma cristofania. Miguel seria um título de Jesus. Os adventistas, quando eles nasceram, eles não eram trinitários. Sabe com quem o Russell aprendeu a ser ariano? Com os adventistas do sétimo dia. Eles não criam que Jesus era Deus de Deus, ou Deus como Deus Pai é Deus. Eles ensinavam que Jesus era um Deus menor, ou seja, o arcanjo Miguel. Por isso eles acreditavam que Jesus é um anjo. Mas Jesus não é um anjo. Jesus é Deus de Deus. É Deus encarnado, é a segunda pessoa da divindade. Amém? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Acabou. Tá? Próximo, por favor. Bom, os adventistas ensinam o sono da alma. E aqui a nota. Adventistas não acreditam no sono da alma. Adventistas acreditam na aniquilação da alma. O indivíduo, quando morre, para de existir. Mas a Bíblia é muito clara em dizer que a alma do homem é imperecível entre a morte e a ressurreição. É até errado usar o termo imortalidade da alma. Por quê? Porque nós estamos falando não de uma imortalidade eterna, nós estamos falando de uma imperecibilidade temporal. Qual é a imperecibilidade temporal da alma? Qual é o período dessa imperecibilidade? Da morte até a ressurreição. Então nós temos que falar que é imperecibilidade entre a morte e a ressurreição. Porque é um período temporal, não é um período eterno. A eternidade é quando nós somos ressuscitados. Amém? Está entendendo? E a Bíblia é muito clara quanto a isso. É muito clara quanto a isso. Quem quiser o meu livro Céu e Inferno, eu tenho aqui o PDF, vou passar para o pastor, ele passa para vocês, eu explico tudo direitinho isso aí. Porque a Bíblia é muito clara com relação à imperecibilidade da alma. Próxima, por favor. Conclusão, meu irmão. Oremos pelos adventistas, para que eles conheçam a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Amém?